Olá! Sabe, tem uma frase do Peter Drucker, que é considerado pai da administração moderna, que eu acho fantástica. Ele dizia: o que pode ser medido pode ser melhorado. E hoje, no universo digital de 2025, com cada clique, cada busca virando um dado, essa ideia nunca foi tão real. No nosso papo de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no universo do SEO, a tal da otimização para mecanismos de busca. A nossa missão aqui, com base em um monte de guias, artigos de especialistas como Neil Patel, relatórios de mercado, é entender uma grande mudança de mentalidade. Vamos tentar decifrar como o SEO deixou de ser um jogo de códigos secretos para tentar, sei lá, enganar o Google e se tornou uma maratona para construir confiança de verdade com pessoas de verdade. Exatamente. Acho que o ponto central da nossa conversa hoje é esse. SEO não é mais um conjunto de truques mágicos, sabe? É um processo contínuo de construir reputação, de construir relevância online. O Google hoje está obcecado em uma coisa: satisfazer a intenção de quem faz a busca. E toda a nossa análise vai girar em torno disso, de como a gente pode ajudar o Google a fazer esse trabalho e, claro, ser recompensado por isso. Ok, então vamos desvendar isso. Analisando todo o material, me parece que a gente pode organizar essa construção de reputação em algumas etapas bem claras, né? Quando a gente fala em arrumar a casa para o Google, por onde as fontes dizem que a gente deve começar? É pela parte técnica, tipo a planta do site, ou pelo que está dentro, o conteúdo? Ótima pergunta. A fundação de tudo, o ponto de partida mesmo, é o que a gente chama de SEO on-page, ou seja, são todas as otimizações que a gente faz dentro do nosso próprio site. É o alicerce. Pensa bem, sem uma casa bem arrumada, bem sinalizada, com conteúdo de valor lá dentro, não adianta nada fazer propaganda do lado de fora. E essa arrumação interna, pelo que eu vi, começa de uma forma quase obsessiva com o conteúdo. Vários especialistas martelam na mesma tecla: qualidade sempre acima de quantidade. Mas sendo um pouco a advogada do diabo aqui, essa ideia parece ótima na teoria. Na prática, para uma empresa pequena que precisa de visibilidade rápida, não é mais tentador publicar 5 artigos medianos e torcer para um dar certo, do que passar um mês pesquisando um único artigo perfeito que talvez nem seja encontrado? É uma tentação real, com certeza, mas as fontes mostram que é um pensamento de curto prazo, que simplesmente não se sustenta mais. O Google ficou esperto demais para isso. E quando a gente aprofunda no conceito de qualidade, a gente chega no que é talvez o conceito mais importante hoje: a intenção do usuário. O Google não quer só achar páginas que repetem uma palavra-chave, ele quer resolver o problema de quem busca. E essa intenção basicamente se divide em 4 tipos principais. Deixa eu ver se eu entendi. O primeiro tipo seria a informacional, né? Tipo, quando eu busco como funciona o motor de um carro. Não quero comprar nada, só quero aprender. Perfeito! O segundo é o navegacional. A pessoa já sabe aonde quer ir e só usa o Google como um atalho. Por exemplo, digitar login do Facebook em vez de ir direto no site. O terceiro é o transacional, que é o sonho de todo e-commerce. Ah, esse eu sei. Comprar sapatilhas de corrida tamanho 42. A intenção de compra tá na cara. Exato. E, por último, tem um que é bem interessante, que é a investigação comercial. Tipo, melhores portáteis para estudantes em 2025. A pessoa quer comprar, mas ainda não decidiu qual. Tá na fase de comparação, lendo reviews, buscando listas. Isso. E o ponto é, cada tipo de busca desses exige um tipo de conteúdo completamente diferente para ser considerado de qualidade. Entendi. É aí que aquele jogo de qualidade sobre quantidade faz todo sentido. Um único artigo que responde perfeitamente à intenção de melhores portáteis, que compara modelos, preços, prós e contras, ele vai ter um desempenho infinitamente melhor do que 5 artigos vagos sobre a importância de um bom portátil. Faz todo sentido. E para conectar esse conteúdo com as buscas, aí entram as famosas palavras-chave. As fontes fazem uma distinção bem importante entre head tail e long tail.
Headtail seria um termo genérico, tipo sapatos, com uma concorrência brutal. E longtail é algo super específico, como sapatilhas de corrida para maratona com sola de carbono. A concorrência é bem menor, né? E quem busca isso sabe exatamente o que quer. E a intenção é muito mais forte. Quem busca por sapatos pode estar só pesquisando, passeando. Agora, quem busca pela sapatilha de maratona com sola de carbono provavelmente já está com o cartão de crédito na mão. Mas olha, o conteúdo e as palavras-chave são a alma do SEO on-page. Só que existe um corpo técnico que precisa estar saudável para sustentar essa alma. A parte que assusta um pouco, mas os guias que a gente analisou tentam simplificar. Um dos pontos que mais aparece é a velocidade de carregamento, é o famoso teste dos 3 segundos, né? Eu sou totalmente culpada disso. Se a página pisca ou demora para carregar, meu dedo já está instintivamente voltando para a busca. A paciência online é zero. É exatamente isso. A taxa de rejeição aumenta absurdamente. E outro ponto técnico que parece pequeno, mas tem um impacto enorme, são as URLs amigáveis. Uma das fontes deu um exemplo ótimo. A URL ./serviço-co é muito mais clara para o usuário e para o Google do que algo como ./p12345, ref igual a 9876. Uma diz o que tem na página, a outra é só um código. Sim. E tem um conceito que eu achei fascinante: os dados estruturados, usando o tal do schema.org. A analogia que me veio foi tipo organizar uma loja de departamentos. Sem os dados estruturados, o Google entra cego na sua loja, tentando adivinhar o que é cada coisa. Com eles, você coloca etiquetas claras em tudo. Estas são sapatos, preço X, tamanho Y. Esta é uma receita de bolo, tempo de preparo Y, caloria Z. A chance de ele achar o que o cliente quer é infinitamente maior. Essa analogia é perfeita, é exatamente isso. E os resultados são concretos, viu? Um dos relatórios aponta que a implementação correta de dados estruturados pode gerar até 58% mais cliques. Isso porque o Google consegue mostrar informações ricas, como avaliações, preços, tempo de preparo, diretamente ali na página de resultados. Nossa. Para fechar essa parte técnica on-page, tem 2 arquivos essenciais, o sitemap e o robots.txt. Basicamente, são o mapa do site e as regras de acesso que você entrega para os robôs do Google, indicando quais páginas ler e quais ignorar. Certo. Então, a primeira parte do trabalho é deixar a nossa casa impecável. Conteúdo relevante, palavras-chave inteligentes e uma estrutura técnica sólida. Mas, de que adianta ter a casa mais bonita da rua se a vizinhança inteira acha que ela é mal assombrada ou nem sabe que ela existe? Imagino que a reputação fora do nosso site também pese, certo? Pesa e muito. Essa é a transição perfeita para o segundo pilar, o SEO off-page. Se o on-page é sobre o que você diz sobre si mesmo, o off-page é sobre o que o resto da internet diz sobre você. E a moeda mais valiosa nesse reino são os backlinks. Os famosos links de outros sites apontando para o seu. A analogia clássica é que cada link é um voto de confiança, né? Sobre um artigo seu, isso tem o peso de uma citação de um prêmio Nobel num trabalho acadêmico. Já um link de um blog desconhecido e sem relação nenhuma com o seu tema tem o peso de um panfleto deixado na caixa do correio. Pode até ser ignorado ou, pior, se for de um bairro suspeito da web, pode até prejudicar a sua reputação. Entendi. Então a qualidade e a relevância de quem vota são mais importantes que o número de votos? As fontes são bem enfáticas nisso. Receber um link de um site de jardinagem para sua página sobre mecânica quântica não ajuda em nada. Exatamente. E isso levanta uma questão importante. O SEO off-page hoje vai além dos links. O Google está inteligente o suficiente para captar menções à marca, mesmo sem um link clicável. Tudo conta como um sinal de relevância. É um ecossistema de reputação. Uhum. Por isso, as fontes recomendam que o trabalho de construir essa reputação, o link building, seja um processo contínuo e não uma ação desesperada de um mês só. Ok, agora as coisas começam a se conectar.
Então a gente tem o trabalho de arrumar a casa no on-page e o de construir reputação na vizinhança no off-page. Mas como o Google junta essas duas coisas? Existe uma espécie de nota de confiança geral que ele dá para um site combinando tudo isso? Existe, e essa nota é a chave de tudo hoje. Eles têm um framework para isso, que é o EEAT. É basicamente a régua que o Google usa principalmente através de seus avaliadores humanos para medir se um site é digno de confiança e merece estar no topo. Espera um pouco. Você disse avaliadores humanos. Isso mesmo. Eu sempre imaginei que fosse, sei lá, um algoritmo 100% robótico, uma caixa preta impenetrável. Então, tem gente de verdade, de carne e osso, lendo sites e usando esses critérios? Sim, e essa é uma das revelações mais importantes dos guias do próprio Google. Existem milhares de avaliadores de qualidade contratados no mundo todo. O trabalho deles não é penalizar um site diretamente, mas sim fornecer feedback sobre a qualidade dos resultados da busca. E esse feedback ajuda a treinar e aprimorar o algoritmo. Nossa! Então, no fim do dia, o seu site precisa convencer o algoritmo que está sendo treinado para pensar como uma pessoa. E isso muda tudo, porque significa que o objetivo final é convencer uma pessoa, não uma máquina. Então, o que significa essa sigla EEAT? A sigla é para Experience, Expertise, Authoritativeness and Trust. Em português, ficaria experiência, especialização, autoridade e confiança. O primeiro E, de experiência, é a adição mais recente de 2022 e trouxe uma nuance fascinante. Qual é a diferença na prática entre experiência e especialização? Parecem coisas bem parecidas. As próprias diretrizes do Google dão um exemplo perfeito que esclarece isso. Imagina que alguém está procurando informações sobre como preencher corretamente uma declaração de imposto de renda. O conteúdo ideal vem de um especialista em contabilidade, com credenciais, conhecimento técnico. Isso é expertise, especialização. Ok. Agora, imagina que a busca é por avaliações do software X de declaração de imposto de renda. Nesse caso, o conteúdo mais valioso não virá do contador, mas sim de um fórum de discussão com dezenas de pessoas comuns que usaram o software na prática e estão compartilhando suas dores e sucessos. Isso é experiência em primeira mão. O Google valoriza ambos, dependendo do contexto da busca. Faz muito sentido. Então, autoridade seria a reputação geral do site e do autor, e confiança seria sobre transparência, ter uma página de contato clara, fontes seguras, esse tipo de coisa. Precisamente. O EEAT é o conceito que amarra tudo. O seu conteúdo on-page precisa demonstrar experiência e especialização. Seus backlinks e menções off-page constroem sua autoridade. E a soma de tudo isso, com um site seguro e transparente, gera a confiança. Entendido. Agora, depois de todo esse trabalho, como a gente sabe se está funcionando? Como medimos o sucesso de forma fria e calculista? Aí, voltamos para o Drucker. O relatório da First Page Sage para 2025 traz um dado que é um verdadeiro soco no estômago. A taxa de cliques, o CTR, por posição no Google. Os números são brutais. Basicamente, o que os dados mostram é que a primeira página do Google não é uma lista de days. É um pódio com 3 lugares. Brutais como assim? O primeiro resultado orgânico abocanha, em média, mais de 30% de todos os cliques. O segundo fica com cerca de 15% e o terceiro com os 10%. A partir daí, a queda é vertiginosa. A 10ª posição, lá no final da primeira página, mal chega a 2% dos cliques. Se você não está no top 3, para a maioria esmagadora das pessoas, você simplesmente não existe. É um jogo de tudo ou nada. Nossa, isso coloca uma pressão enorme. E, do ponto de vista de negócio, o material também fala muito sobre o custo por aquisição de cliente, o CAC. O tráfego que vem de um bom SEO orgânico tende a ter um CAC muito mais baixo no longo prazo do que o tráfego pago, certo? Muito mais baixo. O tráfego pago para quando você para de pagar, né?
O tráfego orgânico de uma página bem posicionada é um ativo que continua gerando resultados por meses ou até anos. Por isso que é um investimento tão estratégico. E olhando para o futuro, as fontes indicam que o jogo vai ficar ainda mais complexo e interessante. Quais são as grandes tendências que estão vindo por aí? Olha, a principal é a busca por IA e a otimização para motores generativos, o tal do GEL. Com a popularização de IAs como o Gemini e o ChatGPT, a busca está virando uma conversa. As pessoas não digitam mais só restaurante italiano, elas perguntam qual o melhor restaurante italiano perto de mim para um jantar romântico que não seja muito caro e tenha opções vegetarianas. Isso significa que o nosso site precisa aprender a conversar com a IA do Google, ser a fonte que ela usa para construir a resposta. Exatamente. A otimização não vai ser só para palavras-chave, mas para responder a prompts complexos, de forma estruturada e confiável. E a outra grande tendência é a busca visual. Cada vez mais a busca começa com uma imagem. Você aponta o Google Lens para uma planta e pergunta, o que é isso? Ou tire uma foto de um tênis que viu na rua para descobrir onde comprar. Isso torna a otimização de imagens com textos alternativos descritivos, alta qualidade, dados estruturados absolutamente crítica. Uau! Então, para amarrar toda a nossa conversa, fica muito claro que o SEO em 2025 é menos sobre encontrar brechas no algoritmo e muito mais sobre criar uma experiência genuinamente útil e confiável para as pessoas. É um trabalho de paciência, focado em qualidade e em responder de forma autêntica às necessidades de quem busca. Se a gente conectar tudo, os princípios do EEAT e a ascensão da IA mostram exatamente isso. O Google está tentando, com cada vez mais afinco, recompensar o conteúdo que é autêntico, útil e criado por humanos para humanos. A era dos truques fáceis, se é que algum dia ela existiu de verdade, ficou definitivamente para trás. A busca é por sinais de confiança genuínos. Isso nos deixa com uma reflexão final que eu acho que amarra tudo que a gente discutiu. À medida que a busca se torna cada vez mais uma conversa com uma inteligência artificial, que tipo de resposta o seu site oferece? Ele se comporta como um especialista confiável num diálogo, pronto para ajudar de verdade, ou apenas como um panfleto digital gritando palavras-chave no vácuo? A resposta a essa pergunta pode definir o sucesso ou o fracasso digital nos próximos anos.